Glória a Deus. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Deus é bom, Ele é fiel e é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação, porque de eternidade em eternidade, verdadeiramente, o nosso Deus, Ele é fiel, amém? E é real. Queridos, nós gostaríamos, antes mesmo de iniciarmos a palavra desta noite, uma mensagem, eu gostaria nesse momento de convidar alguns, na verdade vamos citar alguns departamentos. Amado, não conseguimos fazer nada com eficácia sozinhos. Em tudo nós precisamos de uma equipe. Foi por isso que o Senhor Jesus, Ele nomeou 12 que ficaram como seus sucessores, implantando essa igreja maravilhosa que hoje está crescendo cada vez mais na face da terra. E para isso, todo o corpo de Cristo, toda igreja, inclusive local, como entidade, ela precisa ser desenvolvido os seus trabalhos mediante departamentos. A criação, efetivação e funcionamento dos seus departamentos. Então, eu gostaria de apresentar alguns departamentos para que vocês tenham conhecimento e possam, inclusive os pais, as pessoas interessadas, pessoas que precisam, possam procurar diretamente esses departamentos através da sua liderança para serem assistidos. Eu gostaria então de convidar os irmãos que compõem o departamento infantil, liderado pela irmã Ivone. Gostaria de convidar a irmã Ivone. Glória a Deus. Gostaria também de convidar a irmã Patrícia. Arilane. Irmã Cícera também. Ana Linda, Socorro, Beatriz e Bianca, Clóvis, Arilane, Gal, está presente, Raíssa e Clarissa. E a irmã Kátia, por favor. Glória a Deus. Amados, suas crianças aqui estão bem assistidas, através desse grupo de irmãos que estão no departamento. A irmã Ivone é a líder do departamento, a irmã Patrícia, a vice-líder. Glória a Deus. A irmã Arilane é a coordenadora e secretária. A irmã Cícera, ela está como coordenadora de eventos do departamento infantil. Professores, nós temos Ana Linda, tá certo, isso. Felipe, por favor, pode chegar aqui também como colaborador do departamento e professor. Os professores do berçário de 0 a 2 anos, nós temos Ana Linda e Socorro. Por favor, pode levantar a mão quem eu estou chamando aí, para a igreja poder identificar Ana Linda e Socorro, isso. Como auxiliares desse departamento do berçário de 0 a 2 anos, nós temos Beatriz e Bianca. Bianca está fazendo prova ainda. Do departamento infantil de 4 a 7 anos, nós temos como professores o irmão Clóvis, a irmã Ivone, Patrícia, Arilane, Gal, Raíssa e Clarissa. Dos juniores de 8 a 12 anos, temos como professores Ivone, Clóvis, Arilane, Kátia e Clarissa. Amém, queridos? Então, quando os seus filhos chegarem, e Felipe também, perdoe, viu, Felipe? Já por 2 vezes eu esqueci da sua colaboração, mas ele faz parte também do quadro de professores e tem abençoado. Queridos, esse pessoal que você muitas vezes não tem oportunidade de manter contato mais direto no culto, é porque eles estão assistindo os seus filhos, as suas crianças. Na verdade, o departamento infantil faz parte diretamente da igreja e é uma igreja atuante também.
Então, seus filhos lá em cima estão aprendendo, ou aqui embaixo nessa sala vizinha, estão aprendendo lições e princípios que, colocados em práticas, com certeza vão fazer com que eles cresçam bastante. E a palavra do Senhor diz justamente em Provérbios 22:6: ensina ou instrui o menino no caminho em que deve andar, e depois, mesmo quando ele venha crescer, de maneira nenhuma ele vem se desviar do caminho. Então para essa equipe eu gostaria que todos vocês, queridos, dessem uma salva de palmas calorosa, porque essa equipe investe suas vidas para educar os seus filhos. Amém? Muito obrigado, queridos. Olha, nós como igreja, como parte da direção, como direção, nós estamos muito felizes e louvamos ao Senhor diariamente pela vida de cada um de vocês e a forma como vocês têm se portado e se conduzido, ensinando as crianças, fundamentando nossas crianças nos caminhos do Senhor. O trabalho de vocês no Senhor nunca será vão, e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Por favor, vocês podem voltar. Eu gostaria que a diretoria permanecesse aqui. Isso. Glória a Deus. E a diretoria. Bem, queridos, nós gostaríamos também de apresentar para vocês. Ana, por favor, chega aqui. Isso. Ok, obrigado. É necessário e importante que nós apresentemos para a igreja a diretoria da igreja. Isso de uma forma estatutária e conforme o ministério. Então, nós começamos o trabalho e firmamos então a diretoria. Juridicamente, esse é o corpo da diretoria e efetivamente é que representam essa igreja. Então temos eu na condição de presidente da igreja, tem a minha esposa Ana como vice-presidente, Janaílma é a primeira gestora financeira, a irmã Kátia é a segunda gestora financeira, a irmã Vanessa é a primeira secretária executiva, e o irmão Clóvis é o segundo secretário executivo. Então, queridos, nós, em todas e quaisquer decisões importantes para que a igreja venha fluir, investir e prosperar naquilo que o Senhor designou, conta justamente com a diretoria, sempre firmada e sempre em reuniões ordinárias e extraordinárias, tomando decisões que vão realmente alavancar e vão dar curso a essa igreja, a esse trabalho. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, queridos, e quero dizer da importância que vocês têm para o Senhor e para essa igreja local. Amém? Gostaria que vocês também dessem uma salva de palmas pelo trabalho laborioso que eles estão buscando fazer. Muito obrigado, viu? Bem, existe também o departamento de comunicações. Eu gostaria nesse momento convidar o irmão Igor. Ele é o líder do departamento de comunicações e tem o vice-líder que é Petrônio. Por favor, querido, chegue aqui. E eu vou passar então a palavra para Igor, que ele vai apresentar os seus colaboradores. Amados, nós já começamos então a preparar alguns trabalhos mediante o departamento de comunicações. Estamos muito felizes e Deus está movendo essa área. Amém, abençoados. Eu acredito que quantos são cristãos aqui? E da mesma forma que a gente se espelha em Cristo, a gente tenta ser um pouquinho de Cristo também. E eu acredito que a ideia do pastor é que a gente seja uma família. E que através dessa família chegue mais próximo de Cristo, porque cada um tem um potencial aqui dentro. E o pastor precisa realmente de potencial de cada um que está aqui dentro, porque a gente pretende não ficar só dentro da igreja como evangelismo, mas a gente pretende sim crescer muito mais, impactar
essa gente que está lá fora, esse pessoal que está lá fora, com essa palavra que é ministrada aqui dentro. Dessa forma, o Departamento de Comunicação já tomou a frente de algumas coisas, criando, eu acredito que todo mundo também, ou a maioria, tem a Facebook. E nós já estamos com a fanpage do Facebook com todos os cultos, principalmente os últimos 4 cultos, já está lá. Veja, compartilhe ao máximo esses cultos, porque dessa forma a gente vai estar levando essa palavra aqui para muito mais gente lá fora também. Junto disso, nós temos outros projetos que, a partir do momento que for acontecendo, eu vou divulgando aqui para vocês. Mas eu me boto à disposição de vocês para que a gente possa fazer essa igreja crescer muito mais na palavra e divulgando o máximo essa palavra para o máximo de pessoas possíveis. Nossa equipe é composta por mim, Petrônio, meu pai, muito orgulho e muita satisfação por ele aqui do meu lado. Érica, minha esposa, vem para cá, por favor. A Bia. E a gente tem mais uma ferramenta que termina sendo o canivete suíço aqui como pessoa dentro do Verbo da Vida Barro Duro, que é a Janaílma. Ela também está colaborando com a gente, ela está tanto no departamento aqui como em outros departamentos, mas eu não podia deixar de ter ela junto. Ela tem um potencial imenso, como todos aqui. A Bia é Relações Públicas, a Janaílma também é Relações Públicas, Petrônio é publicitário, a Érica é administradora, eu sou marqueteiro e jornalista, sou formado em marketing e jornalismo. Então assim, essa equipe está para servir a igreja da melhor forma e com o potencial de cada um aqui. E eu conheço, o pouco que eu conheço o pastor precisa de cada um aqui dentro, do seu potencial, para dar o máximo por essa igreja, para que essa igreja cresça em unidade, cresça como uma família, um apoiando o outro, para que cada um cresça junto, não fique para trás, mas aquele irmão que está mais para trás seja puxado para aquele que está mais um pouco na frente e todos cresçam juntos. Essa é a unidade que a gente pretende, e é essa comunicação que a gente vai estar passando, tanto internamente quanto externamente. Amém. Muito obrigado. Queridos, nós precisamos muito de vocês. Amém, queridos? Fiquem livres no trabalho que Deus confiou. Orem ao Senhor e vamos estar sempre juntos para que nós possamos desenvolver um trabalho que alcance esse objetivo, que é justamente vidas. O Senhor, o coração de Deus pulsa por almas. Obrigado, queridos. Mais uma vez. Glória a Deus. Eu gostaria também, por fim, dizer que temos mais um departamento, que além do departamento de eventos, na parte do departamento infantil, temos também o departamento de eventos da igreja, que nós criamos recentemente para vir a nos socorrer justamente em todos os eventos que nós fizermos aqui. E cumulativamente temos Janaílma, que está à frente como líder do departamento de eventos. Amém, queridos? Eu quero dizer para vocês, queridos, que Janaílma para nós é como uma filha, como vocês mesmos conhecem, né? E de muitas formas, assim como muitos de vocês também têm nos ajudado diretamente. Queridos, não fazemos nada sozinhos. Eu quero reconhecer o talento individual de cada um de vocês. E Deus me livre se concentrar todo o trabalho em mim mesmo. Por quê? O que é que vai acontecer? Lembra do conselho de Jetro para Moisés? Vamos dividir as tarefas. Representamos a excelência. Se cada um de nós dermos o melhor que nós temos para o Senhor. Janaílma, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou grato ao Senhor pela sua vida, pelo seu trabalho e pelos demais. Glória a Deus por isso. Amém. Hoje nós não apresentamos, e foi intencional mesmo, para não tomarmos mais tempo, o departamento de diaconato, departamento de louvor, amém? O departamento de assistência social, que em breve nós estamos implantando. Essa é uma igreja que está na sua fase inicial. Quem já teve algum filho que passou dos 2 anos de idade aqui?
Glória a Deus. Uma criança com 2 anos, ele ainda está naquelas fases iniciais, não é, amado? É o nosso caso aqui na igreja. Nós estamos então, amados, estabelecendo departamentos para que todos possam então dar o seu melhor, trabalhar e ao mesmo tempo alcançarmos o melhor que Deus tem para cada um de nós. Deus conta individualmente com o talento, com o desenvolvimento do talento que Ele nos confiou. Glória a Deus por isso. Os demais departamentos apresentaremos oportunamente. Bem, em breve, ou agora alguns meses, nós oramos aqui acerca de uma moça chamada Amália. Pode chegar aqui, Amália. Porque ela ia começar um curso de aperfeiçoamento de sargentos. Ela é sargento da polícia. Então, na verdade, ela estava desejosa, ela precisava iniciar esse curso e estava assim um pouco com expectativa no curso. Pastor, eu preciso de uma graça especial fluindo sobre a minha vida. E eu digo, é por isso que nós vamos orar ao Senhor, para que o Senhor mova as águas. E agora Deus abençoou de uma forma tremenda, ela foi bem sucedida e foi coroada com êxito nesse empreendimento. Ela então me fez lembrar poucos instantes daqueles homens que precisaram da intervenção do Senhor. Lembra que uma certa vez 10 leprosos chegaram para Jesus e pediram realmente para serem libertos daquela enfermidade, e Jesus curou os 10, mas apenas um voltou para agradecer. Ela está voltando para agradecer ao Senhor. E eu entendo que é oportuno que ela então fale para vocês como foi esse sucesso. Profissionalmente eu estava precisando dessa bênção, dessa vitória. E graças a Deus em agosto eu fui promovida a segundo sargento, porque para frequentar o CAS, que é o curso de aperfeiçoamento de sargento, é necessário ser segundo sargento. E graças a Deus, no dia 25 de agosto eu fui promovida, e em menos de um mês eu fui convocada para a seleção do CAS. Glória a Deus que eu consegui. Graças a Deus consegui ali. E em novembro eu iniciei o curso. Foram 6 meses, assim, estou muito grata a Deus. Esse momento, esses 6 meses, o Senhor sempre ali comigo, sempre presente. E assim, houve momentos difíceis, porque é complexo, assim, você está numa demanda de 74 homens, apesar que um teve uma questão de saúde e foi afastado, só ficaram 73. E eram 5 mulheres e o restante homens. Então, houve momentos assim, principalmente com uma menina lá, com meninas, de calúnia, de fofoca, e foi ruim. Eu tive dificuldade, assim, tive momentos de querer parar, mas glória a Deus, Deus foi ali na frente, e eu continuei a ser a ela. Então, graças a Deus, assim, por ter conquistado, assim. E outra dificuldade também foi porque meu marido encontra fora. Ele está na Força Nacional, ele é integrante da Força, e aí está em missão, está longe, e são momentos, assim, profissionalmente, mas que você precisa de um marido. Você precisa de ir lá com meu esposo, meus filhos, e sabendo que ele estava longe de missão, trabalhando, mas graças a Deus ali continuando, e ali com meus filhos, porque são momentos assim que você tem que estar bem profissionalmente para acompanhar o curso e bem em casa, porque tem os filhos, eu tenho 3 filhos e 2 menores, então assim, você tem que ter força para estar ali, tendo treinamentos, porque treinamentos para homem e para mulher não existe, é um treinamento só. Então você tem que estar ali firme, porque são treinamentos, o pastor já passou por isso, né? Que a gente teve comunhão e ele já conseguiu também ser a essa. Então, assim, são treinamentos que, independente de sexo, você tem que estar ali firme, treinando, tem prova, trabalho. Tem muitos finais de semana, domingo eu não estava aí em Escalaíja trabalhando, você tem que estar ali firme, ali no comando, porque essas gente são comandos. Você está ali no comando, ali firme, mas glória a Deus. Graças a Deus, Deus é bom. Tem sua palavra ali, você está ali firme na palavra, declarando ali a palavra. A gente tem o Espírito Santo de Deus dentro ali, nos ajudando, nos instruindo. Glória a Deus por isso, ele é firme. E essa semana se findou. Graças a Deus, essa semana foi a formatura, foi bênção. E glória a Deus, ali numa demanda de. Foram 9 pessoas convocadas na frente para receber lá o diploma. E 8 homens e só eu de mulher ali na frente. Glória a Deus. Deus me manda
Porque Deus é bom. Deus é bom, Deus de favor, de poder. E está ali com a gente todos os dias. Ali depender totalmente dele. Então, estou muito grata ao Senhor, porque Ele é bom. Deus é bom. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Amália, só um instante, querida. Vamos orar por essa guerreira e orar também pelo culto, pela palavra que vai ser ministrada. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar e glorificar o teu nome, reconhecendo a tua bondade, a tua fidelidade, que a cada dia, Senhor, nos socorre, cada dia vem ao encontro das nossas necessidades. Nós te louvamos, Senhor, por esse sucesso, Pai, porque tu foste com a tua filha, tu és com a tua filha. Pai, muito obrigado, porque certamente ela hoje pode cantar essa vitória na tua presença, reconhecendo que de ti vem força, graça, sabedoria, Pai, e encontrou graça diante de ti, diante dos homens, para coroar com êxito esse empreendimento. Pai, bendito seja o teu nome, exaltado, glorificado seja a ti, por mais essa etapa de sucesso na vida de Amália. Pai, sustenta o seu esposo, seus filhos, Pai, guarda o teu servo ali onde ele está, Pai, nesse estado da federação. Pai, sustenta, Pai, coloca a tua mão e escudos poderosos, Pai, para que ele possa, Senhor, completar com êxito mais essa missão e retornar contando vitórias para junto da sua família. Nós te louvamos desde já, Pai, por isso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem? Parabéns, querido. Pai querido, nós queremos te louvar e colocar nossas vidas diante de ti. Pai, nós precisamos, Senhor, de uma palavra. Cada um de nós, Senhor, tem uma necessidade, e estamos aqui, Pai, sossegados, quietos na tua presença, Pai, disponíveis como uma boa terra para receber a boa semente que é a tua palavra. Pai, sem ti nada podemos fazer. Nos humilhamos na tua presença, Pai, porque importa que nós venhamos a diminuir para que tu possas crescer, Pai. Que nós venhamos a diminuirmos nos nossos projetos pessoais, para que a tua vida venha se manifestar com glória, poder e autoridade. Pai, muito obrigado, Pai. Nós colocamos nossas vidas diante de ti, os nossos ouvidos inclinados à tua voz, Pai, para que possamos receber de ti graça e sabedoria, ensinamentos, Pai, porque o teu Espírito Santo, esse sim, tem ampla liberdade para falar aos nossos corações e nos ensinar no reto caminho da justiça. Te louvamos desde já por essa palavra a ser ministrada no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de convidar você para abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Glória a Deus. Mateus capítulo 9. Enquanto você está abrindo a palavra, queremos só externar, ratificar que a importância que você individualmente e como parte também do corpo de Cristo tem para cada um de nós. Amados, essa igreja é a sua segunda casa, e nós gostaríamos que você se sentisse bem ou melhor do que a sua própria casa, porque aqui o nosso objetivo é que cada um de nós venha praticar o amor de Cristo que temos recebido dele, porque aqui não tem maior ou menor, aqui só tem um grande, que é o Senhor Jesus Cristo. O restante de nós somos servos do Senhor e servos uns dos outros. Glória a Deus. Mas em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 9, nos diz assim: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes.
Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. O Senhor já tinha escolhido então alguns discípulos, como Pedro e André, o seu irmão, que eram pescadores, Simão e Tiago também, que eram pescadores, e os demais, Bartolomeu e assim por diante. Mas acontece que ele precisava completar o quadro dos 12. Passando, pois, pela coletoria, ele foi e viu um homem sentado na coletoria. Era um publicano, era Mateus. Em outras versões também você vai ver Levi, no outro evangelho chama de Levi. Levi e Mateus tratam-se da mesma pessoa. Era um cobrador de imposto, era um judeu na verdade, e ele prestava o seu serviço para Roma, como coletor de impostos. Era um povo muito assim detestado pelos próprios patrícios, pelos próprios judeus, que naquele tempo estava justamente sob domínio romano. Então era um cargo que na verdade era como um oficial de justiça, que não é muito desejado por quem recebe a visita. Eu já fui oficial de justiça, queridos, e é interessante que uma vez lá no Espírito Santo, eu dirigindo, eu olhei, levei meu filho para fazer algumas diligências e perguntei, assim parei o carro e perguntei: por favor, a rua tal, e eu ouvi aquela voz bem amigável, gritando: olha, se for oficial de justiça, eu não falo com oficial de justiça. Naquele momento meu filho olhou e disse: pai, é tenso aqui a situação, né? Tem certo, um oficial de justiça geralmente não é muito desejado. Quando chega na sua casa, ele traz o que? Por ser um longa-manos, por ser uma mão, uma extensão do braço do juiz. Há quem diga que o oficial é um dublê do juiz. Ele não é muito desejado porque geralmente desperta para um compromisso. As pessoas traz deveres, impõe deveres. E só abrindo parênteses, é interessante porque muitas vezes eu tive a oportunidade de ministrar para aquelas pessoas que eu estava cumprindo o mandado. É interessante, mas aconteceu, e pessoas foram curadas, e vidas foram restauradas. Mas tudo bem, não é uma função muito desejada. Mateus estava numa posição interessante, que ele, como judeu, ele estava prestando serviço para fiscalizar os judeus e cobrar impostos dos judeus, como publicano. Era uma raça, era uma função que não era desejada, era uma função hostilizada. Ele estava então naquele desconforto, mas ele tinha no seu coração um desejo intenso de mudar de vida. Ele era muito bem sucedido. Pastor, por que diz que ele era tão bem sucedido? Porque nos outros evangelhos, e nesse aí também, conforme nós lemos nessa passagem, diz que ele fez uma festa e chamou os grandes, aqueles que estavam próximos, cobradores de impostos. Quem sabe se até o próprio Zaqueu não estava naquele momento e ouviu aquela palavra, porque também era cobrador de impostos. É bem verdade que isso aí é no início do ministério de Jesus, e Zaqueu foi no final do ministério de Jesus, conforme você pode ver lá em Lucas no capítulo 19, fala sobre Zaqueu, que também era cobrador de impostos. Mas o que importa é que ele desejava ter uma experiência real com Deus. Ele precisava de algo que mudasse circunstancialmente a sua vida. Ele estava naquele momento como servidor público, como funcionário público, cumprindo com seus deveres, mas ele tinha algo dentro do coração dele que palpitava, que era fazer algo diferente, era fazer algo que motivasse a sua existência, que produzisse um resultado, não efêmero, não passageiro, mas que fosse algo de impacto, algo que transformasse. Ele então, queridos, por que estou falando isso? Porque a partir do instante que o Senhor Jesus o chamou e o vocacionou e disse: segue-me. A Bíblia não diz que Jesus chegou para ele e disse, então, tocou no ombro dele, papai, com todo respeito, viu?
Eu sei que o maior se curva diante, né? O menor se curva diante do maior, mas aí é só um exemplo, viu? Amém. Não diz que Jesus chegou e tocou no ombro dele e disse: olha, me segue, tem muitas coisas aí, muitas propostas excelentes. Se você me seguir, você vai ser conhecido, e daqui a 2000 anos vai ter um baixinho na igreja, Verbo da Vida Barro Duro, contando a sua história. Você vai ser muito famoso ao longo da história. Não, Jesus não falou isso, Jesus não prometeu nada. Jesus não prometeu nada, mas eu creio que com o olhar fulminante do Senhor Jesus, foi algo que motivou, algo que mexeu intrinsecamente na vida dele, tocou no interior de Mateus, moveu as entranhas de Mateus, e ele olhou para ele e disse: segue-me. Sabe que quando Jesus chamou você um dia, você também estava meio indeciso. Você estava pensando: será que isso é verdade? Será que esse pregador, pregadora, ou irmão, ou irmã, ou tio, seja lá quem apresentou o evangelho para você, alguém chegou e teve a ousadia, a graça, a intrepidez de evangelizar você, e chegou e pregou para você, mas você por um instante talvez meditou: o que eu devo fazer? Isso vai me cobrar tanto, a minha vida vai mudar circunstancialmente, eu não vou poder fazer isso ou aquilo, não vou, então vou ter que levar uma vida diferente do que eu já vivo. E algo, você ficou então numa indecisão, mas algo mais forte do que você moveu o seu coração, moveu as suas entranhas, para que você dissesse sim, e mesmo sem compreender direito, ali como um bezerrinho assustado para ser ferrado, mas naquele momento, quando o Espírito Santo chegou para você, testificou no seu coração que aquilo era verdade, porque é o Espírito Santo quem testifica da palavra e nos mostra, é Ele que nos fala acerca da justiça, do juízo, é Ele que nos mostra as coisas, é Ele que nos convence de todas as coisas. E quando alguém teve essa ousadia para pregar para você, você dentro do seu coração foi motivado, e saiu pelos seus lábios a palavra, o compromisso de dizer um sim para o Senhor, mesmo sem compreender com mais plenitude da decisão, das consequências que estavam levando você a tomar, mas você decidiu. Diga assim: eu decidi. Diga: eu decidi. E atrás não volto, não volto mais. Amém, queridos? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. Amém, amados? E você então decidiu seguir o Senhor Jesus. Na verdade, você decidiu fazer uma aliança com Ele. E o Senhor então, aos poucos, foi mostrando para você parte do plano. Porque se mostrasse o plano completo, com certeza você titubearia. Você sabe que muitas vezes, ou quase sempre, Deus não nos mostra por completo o seu planejamento. Você sabe que às vezes, quando se vai andar com o pai, quando se tem 10 anos de idade, né, papai? Como a gente saía para andar por aí, papai dizia: meu filho, vamos ali. Aí eu dizia assim: para onde, pai? Ali, meu filho, ali. Ele não dizia que eram 12 quilômetros, né, que a gente tinha que andar na Bezerra de Menezes, né, 12 quilômetros. Porque se você disser para um menino de 10 anos que ele vai andar 12 quilômetros para trabalhar ou para conhecer alguma coisa, esse menino não vai ficar motivado a ir, até desiste, né, queridos? Hoje é mais simples. Hoje você diz: olha, vamos andar 10, 12 quilômetros e tal. Aí você até se inscreve para uma corrida, né? Como a Ana está sempre correndo por aí. E aí tem motivação para isso, como atleta. Cadê a Ana? Está lá em cima? Glória a Deus, está certo. Então, mas naquele tempo, ou nem sempre, o filho tem a mesma motivação que o pai. O filho não tem o mesmo conhecimento, logicamente, nem experiência que o pai. É por isso que muitas coisas o pai não compartilha com o filho, porque o filho não tem maturidade para entender que é importante. Então muitas coisas que Deus, quando lhe chamou, que você se converteu nos primeiros dias, o Senhor colocou em você uma brasa viva, que é o Espírito Santo.
Ele colocou dentro de você algo que queima, é a chama que Moisés olhou. Ele olhou a chama e achou impressionante, porque aquela chama, aquela folha não se consumia, mas a chama permanecia. E é assim o Espírito Santo na vida do crente. E nos primeiros dias vem uma motivação, vem uma inspiração, vem uma sede, vem algo importante para motivar você, para inspirar você a se manter firme. Como uma criança recém-nascida, como deseja, com ânsia, pegar o peito da mãe. Deus também é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E El Shaddai é uma expressão em hebraica que quer dizer aquela que amamenta. Queridos, o nosso Deus, Ele nos amamenta. O nosso Deus, Ele nos motiva, Ele nos alimenta. E Pedro, reconhecendo isso, ele diz: desejai ardentemente como menino o leite genuíno da palavra de Deus. Jesus, recitando o que Moisés já tinha falado em Deuteronômio, ele disse também: nem só de pão se vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É necessário que nós venhamos a cada dia nos alimentar da palavra. Mas nós temos que entender que nem tudo de imediato Deus compartilha conosco. Se Deus falasse comigo há 19 anos, quando eu recebi a Cristo, que eu ia ser um pastor, que ia ser um missionário, que ia viajar, que nos últimos 8 anos, eu estava contando ontem, mudei 8 vezes, querido. Mudei de apartamento 8 vezes nos últimos 8 anos. Uma mudança por ano, irmão. Dá uma média, né? Parece até brincadeira, né? Mas foram 8 vezes. Eu estava contando ontem no dedo, de 8 anos para cá. Eu e papai, eu digo: papai, olha aí, 8 anos. Se o Senhor me dissesse isso: olha, você vai ter algo interessante, você vai viajar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Amado, talvez eu não tivesse a mesma motivação, e eu com certeza não, eu estaria, né, que eu tenho hoje aqui. Mas glória a Deus que o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, e Ele é conhecedor de todas as coisas, e Ele tem um plano de paz para você. Está escrito lá em Jeremias no capítulo 29 e versículo 11, Ele diz que: eis que tenho para vós um plano de paz, para lhe dar uma esperança, o futuro e o fim a que desejais. Então clamarás a mim, buscará a minha face, buscar-me-eis, me achareis, como me buscardes de todo o coração. Ele tem um plano. Diga para o seu vizinho, diga assim: Deus tem um plano para você. Diga, embora que você não conheça, Ele tem um plano para você. E esse plano é um plano de paz. Deus tem um plano para cada criatura, e os astros Ele deu o céu. Vai, irmão. A cada rio Ele tem um leito, e o caminho para nós traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. Não importa aonde eu for, seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. E Deus olhou então para Mateus e viu que ele precisava de uma motivação, algo consistente, para que ele pudesse se sentir realizado como homem, como profissional. Ele já tinha chamado então aqueles 4 antes, André e Simão. O Senhor chegou para eles e disse: vem e segue-me. Mas eles não saíram como fracassados. Observe o que Deus fez. Eles estavam desmotivados quando o Senhor encontrou, quando Jesus encontrou Simão e André. Eles tinham feito uma pescaria, não tinham pescado absolutamente nada, estavam lavando as redes. O Senhor foi, pediu um barco emprestado, usou como justamente um púlpito. Em seguida disse: vai ao mar alto e lança as redes. Eles lançaram as redes. Chamaram então os vizinhos, que possivelmente eram exatamente Tiago e João, que eram pescadores também. Encheram os 2 barcos, trouxeram então para a praia. E naquele momento, vendo que eles, como pescadores, debaixo de uma direção do Senhor, eram um sucesso.
Quando eles chegaram ao ápice da realização como profissionais, o Senhor então disse: agora segue-me e vos farei pescadores de homens. Sabe que às vezes o Senhor te chama quando você já está profissionalmente realizado, ou então está numa fase de ascensão. O Senhor te mostra uma outra motivação, algo que vai acrescer o teu caminho, algo que vai te pontuar de uma maneira mais consistente. E o Senhor, pois, chamou os seus discípulos, e naquele momento, inclusive, quando eles viram que tinham conseguido bastante, o Senhor disse: te farei agora pescadores de homens. Quis mostrar para eles: olha, eu não estou te chamando porque você não deu certo na sua carreira, não. Profissionalmente vocês conseguiram, vocês estão realizando bem. Então, na verdade, o Senhor chamou e motivou para que eles pudessem então ter uma consistência maior. Isso, o papai está me lembrando dos 153 peixes, muito grandes, peixes grandes. Glória a Deus por isso. Então eles ficaram o quê? Motivados. Mas o Senhor disse: eu tenho algo melhor. Diga assim: Deus tem algo melhor para mim. Fale com bem convicção, que é para fazer raiva o diabo. Diga: você não tem medo do diabo? Eu tenho certeza que não. Diga assim: Deus tem algo bem maior, bem melhor para mim. Não tenha medo do diabo não, que na sua vida ele é derrotado, porque você tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso. No máximo que acontece o Satanás, ele fica só ao derredor, porque ao seu redor tem justamente o anjo do Senhor te guardando. Fique motivado em servir ao Senhor, porque o Senhor falou então para Mateus: Mateus, segue-me. E Mateus se motivou no Senhor. Ele se levantou naquele momento, não questionou absolutamente nada, e ele foi então e seguiu o Senhor. Irmão, quando Deus falar com você, saiba que Ele tem o melhor para você. Nunca titubeie, siga os planos do Senhor, faça, realize a vontade do Senhor, faça o melhor. Pastor, e como é que eu vou saber que chegou o ápice? Deus sempre está fazendo você crescer, mas você terá uma testificação no seu coração quando você estiver fazendo o melhor para o Senhor. Se motive mais e mais. Mateus teve uma experiência tão forte com o Senhor, através dessa vocação, que ele foi que dos anos 58, a história se divide. Uns dizem que é depois, mas de 58 a 68, mais ou menos, nesse período de 10 anos, entre esse período, ele foi inspirado, como judeu, de uma forma bem precisa, a escrever esse livro, o Evangelho de Mateus, pregando a Jesus, mostrando a Jesus, justamente como o Messias, como Siloé, como aquele que estava separado para vir. Foi ele que, através desse chamado do Senhor, o Senhor o convocou e disse: segue-me. Ele foi naquele momento, ficou com o coração em festa, fez literalmente uma festa, chamou todos os publicanos, cobradores de impostos, porque eram justamente aqueles que estavam mais próximos. Sabe que quando Deus alcança uma pessoa, Ele quer que aquela pessoa venha alcançar aqueles que estão próximos. Você mesmo, tem pessoas que você vai manter contato, que eu nunca vou conseguir acessá-los, e é você que vai estar resplandecendo a luz do Senhor, porque você é luz do mundo, você é sal da terra. A sua aliança que você tem com o Senhor, amado, é o que faz você brilhar, é o que motiva você a viver uma vida de vitória. Pastor, está falando isso porque não conhece o meu dia a dia. Queridos, todos nós temos dificuldades, e o próprio Senhor Jesus, Ele disse: no mundo, enquanto vocês estiverem vivendo aqui no mundo, vocês vão ter aflições, mas uma coisa você deve estar convicto: tenha um bom ânimo, fique sempre firme, porque eu, o Senhor, deixei o exemplo vencendo o mundo, vencendo o sistema de valores, vencendo as palavras negativas, vencendo as coisas que são impossíveis aos homens, mas para que o Senhor, tudo é possível, e você com o Senhor,
você vai conseguir fazer proezas, porque a palavra do Senhor diz no livro de Daniel: o povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte e ele faz proezas. Você em Deus vai fazer proezas. Mas pastor, eu não me sinto assim. Não é pelo que você se sente, é pelo que a palavra diz. É bom você sentir, mas os nossos sentidos são muito enganosos. Os nossos sentidos, eles muitas vezes nos pregam peças. Porque o Senhor, Ele diz justamente que nós não devemos andar por vistas, mas nós devemos andar por fé. E a fé, ela se estabelece a partir do instante que você ouve a palavra e pratica essa palavra. Então não vamos encontrar flores na caminhada cristã. Não. Evangelho não é utopia. Evangelho não é utópico. Não vamos simplesmente passar uma vida sem ter sofrimentos, embates ou tribulações diárias. Não. No mundo vocês terão aflição. E o Senhor fala em Efésios, no capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus. Ele diz que diariamente nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estarmos fortes e possamos resistir ou estarmos firmes no dia mau que virá sobre cada um. Pastor, e virá? Isso aí, pastor, isso não é bíblico não. Foi Jesus que falou sobre a aflição, e foi Paulo que falou sobre isso. Quem em algum momento da vida já perdeu algum parente? Por favor, não precisa nem dizer quem. Levante a mão. Ou primo, ou neto, ou sobrinho, ou alguma coisa. Ou mãe, ou pai, etc. Todos nós. Isso aí, foi um dia bom ou um dia mau? Um dia mau. Um dia que nos trouxe, deixou o coração apertado. Bom no aspecto espiritual, quando morreu com Cristo. Porque estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui. Mas, amado, foi um dia de aflição para nós. Não é verdade? E ontem completou exatamente 30 dias que minha mãe partiu para morar com o Senhor. Mas uma motivação nós devemos ter. É exatamente sabermos de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas nós devemos entender que durante a nossa caminhada nós passaremos por dificuldades, por algumas aflições, mas estaremos fortes no Senhor. Amém, queridos? Diga: eu estou forte, não em mim, mas é nele que me fortalece diariamente. Glória a Deus por isso, amados. Mas Mateus se motivou no Senhor e escreveu esse evangelho maravilhoso. Foi censurado pelos demais porque fez a sua festa e chamou a todos os seus amigos, fez um grande banquete para o Senhor, e todos começaram então a dizer: esse homem, falando de Jesus, ele não é um homem santo, porque se sentou no meio de publicanos e pecadores. Mas Jesus, olhando para a dureza do coração daqueles e entendendo que eles não tinham compreendido, alcançado a profundidade daquele compromisso, daquilo que ele queria passar, da mensagem de alcançar outras pessoas, ele olhou e disse: olha, eu não vim para aqueles que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão enfermos. Porque os sãos, quem está sadio ou saudável espiritualmente ou emocionalmente, não precisa de mais alguém, porque ele está firme. Mas quem está realmente passando por uma situação abatida, seja espiritualmente, seja emocionalmente fragilizado, precisa de alguém que chegue com a palavra da verdade, precisa de alguém que chegue com a unção do santo e compartilhe e diga: olha, eu tenho uma palavra da parte do Senhor. O Senhor não está com raiva de você, Ele quer restabelecer a amizade que um dia você perdeu com Ele, e você apresenta o plano de salvação. E Jesus estava com esse propósito diante daqueles que estavam cercando. E disse: olha, os sãos, quem está sadio não precisa de médico, mas aqueles que estão enfermos precisam. E é para isso que eu vim. Diga assim: é para isso que eu vim.
Deus quer contar com cada um de vocês, motivados, preparados, firmes. Esquece o que passou. Uma coisa é certa: passado é passado. Hoje é um dia para que você possa fazer a vontade do Senhor. É no tempo que se chama hoje. Meus filhos, vocês que cantaram aqui à frente, eu fiquei muito feliz. Ontem nós estávamos chegando de uma viagem. Eu tinha dirigido 550 quilômetros. Fiz uma viagem relâmpago. Fui de manhã a Recife e retornei. Fui a Recife e retornei. E fui com meu pai. Quando nós vimos passando aqui, eu olhei, mas fiquei tão feliz de ver vocês à tarde, aqui com os carros parados, ensaiando. Eu fiquei pensando, eu digo, glória a Deus, parei um pouquinho ali. Nós estávamos meio cansados, tivemos que descer para não atrapalhar vocês. Mas eu fiquei pensando, eu digo, glória a Deus pela vida desses rapazes, que no fulgor da sua juventude, estão como uma lenha verde, uma lenha preparada, sendo colocada, servindo ao Senhor, com singeleza de coração. Irmãos, Deus vai premiar essa motivação e o trabalho de vocês, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho nunca será em vão. O trabalho de vocês nunca será vão. O Senhor, Ele premia, o Senhor, Ele estimula, o Senhor, Ele capacita, o Senhor, Ele entrega, o Senhor, Ele dá galardão. Você é abençoado nessa vida e no porvir, pelas obras que você faz, e um dia você será julgado pelas obras que você fez e pelos talentos que você desenvolveu através do seu corpo. Você fez com o corpo e vai receber também com o corpo. Pastor, é verdade? E as pessoas que já morreram e já partiram e já foram para a glória no ano 100 depois de Cristo, e os mártires que morreram, mais de 6 milhões no Coliseu, cadê? Como é? Eles já viraram poeira. Vocês esqueceram? Até na ciência, um dia um jovem chamado Laurent de Lavoisier, ele disse: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que houve foi simplesmente que aquele corpo que foi lançado à terra, ou queimado, ou sacrificado, um dia ele vai ser chamado, a voz, quando a trombeta do Senhor tocar. Portanto, meus irmãos, eis que vos digo um mistério, porque a trombeta soará, e aqueles que morreram com Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, nós devemos a cada dia consolar uns aos outros com tais promessas. Então, o que você faz? Você vai receber um galardão, e é em carne e osso. Jesus em carne e osso, pastor, como é isso? Foi tudo decomposto? Irmão, eu não sei, não fui eu que escrevi a palavra, mas está escrito lá. Jesus, quando foi confrontado pelos discípulos, ele chegou para Tomé e disse: Tomé, olha aqui, vem cá, põe tua mão aqui no meu cravo, nesse buraco aqui, chega a tua mão e coloca do meu lado aqui, e vê o local onde a lança transpassou, para que se cumprisse a profecia, e verão aqueles a quem traspassaram. Vem aqui. Aí disse: olha, espírito não tem carne e osso, como estáis vendo que eu tenho. Então você ressuscitará em carne e osso. Agora, é uma dimensão diferente, é algo diferente. Não se compreende como é que Jesus estava parado no local, e de repente as portas fechadas, Jesus chegava naquele lugar. Ele estava, ele vai fazer isso, e é necessário. Jesus deixou o exemplo, inclusive, quando ele ressuscitou, que chegou para os discípulos, ele comeu pão e peixe, e comeu com eles. Irmãos, isso é maravilhoso. Diga assim: eu tenho uma bendita esperança. Diga: eu estou motivado para fazer a obra que meu Pai me confiou. Jesus conta com você. Jesus conta com você. Jesus conta com você. Jesus conta comigo.
Se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Mas o Senhor não quer que nós venhamos a nos calar, quer que nós, no fulgor da nossa juventude, ou até aqueles que já ficaram mais maduros, quer que você venha produzir frutos, porque o nosso Rei, Ele a cada dia se aproxima. Amém, amados? E Mateus, ele teve essa motivação, seguiu o Senhor, escreveu esse evangelho bendito, e ele mesmo diz que um certo homem estava na coletoria, falando de si próprio, mas fala do que Deus fez, o que o Senhor fez na vida dele foi muito, a ponto de escrever esse evangelho completo. Põe o teu nome no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, não terminou. É um dos poucos livros que não terminou com um amém, porque no capítulo 28, ele simplesmente diz que Paulo continuou por 2 anos ensinando com liberalidade, com liberdade. Por que ele não botou um amém? Porque o capítulo 29 está sendo escrito pela igreja, e nós somos a igreja do Senhor, amém? Bendito seja o nome do Senhor, e nós vamos nos motivar. O que nós estamos fazendo hoje? Viemos aqui celebrar, aqui com os santos, todos nós viemos celebrar e compartilhar da ceia do Senhor, em cumprimento a uma ordenança maravilhosa que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. E nós devemos nos lembrar que toda ceia deve ter 2 momentos, um de reflexão. Todos nós devemos refletir, pensar sobre esse momento eucarístico, né? Que nós estamos aqui celebrando o que? A ceia do Senhor. Sabemos que o pão representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, sabemos que o vinho representa o sangue vertido na cruz do Calvário, mas nós devemos também lembrarmos que tudo isso teve um propósito. Jesus, ele entregou o seu corpo, mas ele ressuscitou no 3º dia para a nossa redenção, para a nossa salvação, e é por isso que tem esse momento de reflexão, mas em seguida tem um momento de muita alegria e muita festa, por nós comemorarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive, nós também a cada dia estamos vivendo com Ele, aqui e no porvir, amém? Eu gostaria de convidar então, queridos, o corpo diaconal, os irmãos auxiliares, para estar aqui, distribuirmos a ceia, mas eu gostaria também, antes disso, pedir que todos nós, enquanto eles estão se aproximando, o departamento de louvor pode se achegar. Eu gostaria, pois, de convidar os amados para abrir em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Você, daqui a pouco, vai poder se alegrar com maior intensidade, sabendo que o Senhor, Ele é o motivo de toda a sua festa, porque Ele ressuscitou e deixou a promessa da ressurreição para cada um de nós, que morrermos nele. Glória a Deus por isso, bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Gostaria que todos nós, antes de compartilharmos da ceia, de participarmos da ceia do Senhor, viéssemos a ler com bastante reflexão esse trecho das Escrituras. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, nos diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ou da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto,
qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, amém, amados? Só até aí é o bastante. Todo momento de ceia, como eu falei, exige uma reflexão de todo crente, todo aquele que tem aliança com o Senhor, porque só pode participar da ceia do Senhor aquele que já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque é uma experiência, é uma ordenança muito séria. Você, na verdade, está participando do corpo nesse momento de integração maior, e você está dizendo para os céus e para aqueles que estão à sua volta, dizendo: eu reconheço o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e eu reconheço a profundidade desse sacrifício, portanto, eu quero considerar o meu irmão em amor como parte do corpo de Cristo. Então é por isso que nós devemos considerar a nossa caminhada, observar se nós estamos seguindo ou não os ensinamentos de Cristo. E eu gostaria, pois, de convidar a toda a igreja, até para nós esticarmos um pouco, para ficarmos de pé nesse momento. Gostaria de convidar você para ficar de pé, e você, nesse instante, queridos, nós vamos, antes mesmo disso, eu gostaria de perguntar se há alguém nessa noite que não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e quer fazer isso em público, ou então que por algum motivo na caminhada esfriou, ficou, então não está 100% em comunhão com o Senhor, e quer nesse momento, no ato de bravura e reconhecimento diante do Senhor, fazer essa consideração, receber uma oração, se reconciliando com o Senhor. Tem alguém nessa circunstância? Se tiver, levante a sua mão, que eu queria orar por você, para que nós pudéssemos cearmos juntos. Tem alguém nessa circunstância? Todos em comunhão com o Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que tem compreensão do Evangelho, que já fez uma aliança com o Senhor. Aquele que, independente de que igreja ou denominação que você esteja, irmão, se você já fez uma aliança com o Senhor, você faz parte do corpo de Cristo, e aqui é simplesmente mais uma agência do Senhor. Fique à vontade, você está em casa, se você está nos visitando, ceia, fique ceando conosco aqui esses momentos. Mas eu queria também, reconhecendo a gravidade e a profundeza justamente desse compromisso, queria que você, nesse instante, diante do Senhor e diante dos homens, curvasse a sua cabeça, e em 30 segundos nós vamos fazer uma reflexão. E se por algum momento você perceba que tem alguma coisa que você não está 100% em linha com o Senhor, peça perdão ao Senhor, para que você possa então cear. Peça perdão e se comprometa em modificar a sua caminhada. Vamos fazer isso num ato de reverência ao Senhor. Glória a Deus. A partir desse momento, você vai receber então os elementos. Você vai receber o pão e vai receber o vinho. Eu gostaria de pedir, conforme diz a palavra, no último versículo, nós não chegamos a ler. No versículo 33 diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então nós vamos, você vai receber o pão e o vinho, e nós vamos aguardar, esperar um pelo outro, tá? Amém?
Gostaria nesse momento de pedir ao diácono Fabrício que ore pelo pão, abençoando esse elemento. Você, por favor, estenda sua mão para cá, queridos. Senhor, nós te agradecemos por esse pão que representa o corpo de Jesus, teu Filho Jesus moído naquela cruz a nosso favor. É assim que te oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Gostaria de pedir ao diácono Júnior para ele orar então pelo vinho. Representamos a Ti esse elemento que representa, simboliza o Teu sangue derramado naquela cruz. Agradecemos, ó Pai, abençoamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos então cantar enquanto você está recebendo o pão e o vinho. Pode distribuir, queridos.